Olá, pessoal. Continuar falando sobre esse livro aqui, História da África e do Brasil Afrodescendente, da Inaê Lopes dos Santos. Foi publicado aí em 2024. Então, vamos continuar aqui na página 200. Tá? Então, ele fala assim: embora esse assunto seja ainda silenciado, muitos escravos africanos e crioulos engrossaram as tropas brasileiras durante a Guerra do Paraguai. Estimativas recentes apontam que entre 5% e 10% dos soldados eram escravos, que dava um total aproximado de 12 mil homens. Existem indícios de que mulheres escravas também tenham ido para os campos de batalha. A fim de aumentar o seu poderio militar e garantir sucesso na guerra, a partir de 1866 o exército brasileiro passou a recrutar escravos. Os senhores que cedessem voluntariamente seus cativos seriam devidamente indenizados. Dom Pedro II foi o primeiro a ceder seus escravos para o combate. Proprietários que haviam sido recrutados também poderiam enviar escravos no seu lugar. Contudo, como os voluntariamente cedidos não supriram as necessidades vigentes, as autoridades também usaram os escravos de nação, sob a promessa de liberdade depois de vencida a guerra. Ainda que os comandantes do exército tivessem consciência da necessidade desses soldados escravos, muitos deles expressavam constantemente o desprezo por esses homens. Em grande parte dos casos, esses escravos compuseram os primeiros batalhões. A ideia é que eles servissem como bucha de canhão, ou seja, que fossem os primeiros a enfrentar o ataque inimigo. A formação desses batalhões de escravos, em muitas ocasiões, ajudou o exército brasileiro a conhecer as táticas de seus opositores. Contudo, centenas de escravos foram mortos nas batalhas e outros tantos padeceram ao longo da guerra. Além das atrocidades vividas em época de guerra, muitos escravos não receberam a prometida alforria e, apesar de vitoriosos heróis de guerra, retornaram ao cativeiro. Então, essa é a história aí dos escravos na Guerra do Paraguai. Ele fala também sobre as senzalas. As senzalas são descritas como o lugar onde os negros, os escravos, ficavam, né? E eram locais com poucas janelas e apenas uma porta, que deveria ficar trancada à noite para evitar que os escravos fugissem. A questão é que essas senzalas só começaram a ser construídas a partir do século XIX, quando os senhores, principalmente os fazendeiros de café, começaram a se preocupar com o aumento da fuga de escravos e resolveram construir esse tipo de habitação que permitia um maior controle. Antes disso, grande parte das senzalas eram pequenas cabanas feitas de pau a pique e cobertas com palha. Em alguns casos, os escravos africanizados, não, os africanos escravizados conseguiam manter o padrão arquitetônico das casas que habitavam quando eram homens livres da África. Uma das principais características desse tipo de construção era o teto baixo e a ausência de janelas. Ao contrário do que possa parecer, a ausência de janelas não era uma imposição senhorial para dificultar a fuga dos escravos, mas sim uma técnica de construção de algumas regiões do continente africano que evitava que ventos entrassem com facilidade na casa. A falta de janelas também permitia que um fogo sagrado sempre permanecesse aceso dentro da casa. O fogo sempre aceso era uma prática comum de povos vindo da região centro-ocidental da África e representava uma ligação simbólica dessas pessoas com seus antepassados. Então é curioso essa parte, né? A ideia de uma senzala naqueles moldes que a gente tem nos livros escolares, né? Já é uma segunda etapa do século XIX, né? Porque o mais comum antes do século XIX, ali nos engenhos de açúcar, eram casas de pau a pique. E não havia ali grandes proteções ali contra fugas, né? Porque não eram muito comuns ali a fuga. No século XIX é que isso aumenta. Depois ele fala aqui na página 218, a tia Seata.
Uma das famosas quituteiras da história do Brasil foi Tia Ciata. Nascida na Bahia em 1854, Hilária Almeida se mudou para o Rio de Janeiro quando tinha 22 anos. Lá se casou com um funcionário público com quem teve 14 filhos. Para ajudar a manter a família, Tia Ciata levava seu tabuleiro para a rua 7 de Setembro, onde, vestida de baiana, vendia seus quitutes. Respeitada mãe de santo, as festas dadas por Tia Ciata e pelas outras baianas quituteiras se tornaram ponto de encontro de muitos escravos, libertos e livres, que aproveitavam a oportunidade para celebrar cultos religiosos, conversar, cantar e dançar. Graças a esses eventos, que podiam durar dias inteiros, a região onde Tia Ciata, que é hoje a Praça 11, foi chamada de Pequena África. Foi nesses encontros, especialmente os que ocorriam na casa da própria Tia Ciata, que nasceu o samba. Vai falar também na página 281 também. O samba proporcionou a criação de uma ampla rede de amizade e solidariedade entre negros, principalmente dos morros cariocas. Embora tenha sido considerado uma música de baixa qualidade por alguns anos, o ritmo do samba foi tão contagiante que, costuma-se dizer, desceu o morro e revelou grandes músicos brasileiros. O samba se originou na segunda metade do século XIX na Pedra do Sal, que ficava no Morro da Conceição. Aqui está dando outra origem, aqui o mesmo livro, aqui ele fala um ponto de origem, seria aqui a Praça 11, o que é hoje Praça 11. E o segundo é a Pedra do Sal, que ficava ali no Morro da Conceição, ali próximo à Praça Mauá. Nesse local, os escravos libertos e livres, africanos e crioulos se encontravam no final do dia para fazer música. A gravação do primeiro samba pelo telefone ocorreu em 1917. E aí ele fala alguns nomes, né, de negros que se destacaram ali naquela sociedade. Estevão Silva, aluno da Academia Imperial de Belas Artes, foi um dos mais importantes pintores de natureza morta da época. Destacado aluno da Academia Imperial, Antônio Rafael Pinto Bandeira, descendente de escravos, tornou-se um grande pintor de paisagens. E aí vai falando de outros também, né? Um caso excepcional, mas ao mesmo tempo exemplar, foi da família Rebouças. O mais famoso dos irmãos, Antônio Pereira Rebouças, advogado, condecorado Cavaleiro Imperial da Ordem do Cruzeiro, foi secretário do governo. Seu filho, André Rebouças, se formou em engenharia e tornou-se importante abolicionista no Brasil. Então aqui fala de algum destaque de alguns negros, né, que se destacaram naquela sociedade. Aqui um outro episódio que chamou a atenção também é a Revolta da Chibata de João Cândido, está na página 259. O ano de 1910 já tem escravidão, já acabou a escravidão, né? Foi marcada pela luta dos marinheiros brasileiros pelo fim dos castigos corporais. Embora o uso da chibata como castigo na Armada Brasileira já houvesse sido abolido, em um dos primeiros atos do regime republicano, na prática os marinheiros, cuja grande maioria era formada por homens negros, continuavam a receber as punições por chibata. Era um claro resquício da escravidão. O estopim da revolta ocorreu em 16 de novembro de 1910, quando foi publicado em diferentes jornais brasileiros que o marinheiro Marcelino Rodrigues havia sido punido com 250 chibatadas no encouraçado Minas Gerais. 6 dias depois, liderados pelo marinheiro e filho de ex-escravos, João Cândido, tripulações de diferentes embarcações em todo o Brasil fizeram um levante, pelo qual reivindicavam a abolição da chibata na Marinha. Foram 4 dias de muita tensão, a cidade do Rio de Janeiro estava sob a mira dos canhões da Marinha, e caso as reivindicações não fossem atendidas, a cidade seria atacada. Todavia, após inúmeras negociações, os marinheiros conseguiram fazer com que as autoridades brasileiras se comprometessem a acabar com as punições. O Congresso
votou a anistia dos marinheiros envolvidos na revolta. Logo depois de se entregarem, muitos dos sublevados foram presos ou mortos pelas autoridades, pelas próprias autoridades, ou seja, a anistia foi letra morta, acabou não valendo. O líder João Cândido passou alguns anos preso na Ilha das Cobras e depois foi expulso da Marinha. Morreu em 1969, com 89 anos, esquecido por seus contemporâneos. Aqui tem um episódio que ele conta aqui de 1844, que ocorreu ali no Espírito Santo. Em 1844, chegou à freguesia o capuchinho italiano Gregorio Beni, cuja principal obrigação era catequizar os índios. Para viabilizar sua missão, o capuchinho conseguiu arrecadar fundos para a construção de uma igreja, que foi erigida com o trabalho de muitos escravos, que chegaram a trabalhar nos domingos e feriados, em prol da construção da igreja. No ano de 1846, a igreja foi batizada de Igreja de São José. Tá? Então, uma igreja construída por escravos. Com o intuito de acelerar a construção, Gregório Beni havia prometido a alforria para os escravos que ajudassem na construção, argumentando que tinha proximidade com a família real. Temeroso de que o capuchinho não cumprisse essa promessa, na manhã em que ocorreria a missa inaugural da igreja, em 1849, cerca de 200 escravos foram ter com o padre exigindo a assinatura das cartas de alforria. Como era de se esperar, Gregório Beni não assinou nenhuma das cartas, o que levou os escravos a iniciarem uma revolta. Então veja, olha, um membro da igreja, capuchinho, os escravos para construir uma igreja e promete a alforria. Aí a igreja é construída, esses escravos vão lá e querem as suas cartas de alforria. E o padre diz que não vai dar. Pronto. No meio da tarde, outros 100 escravos se uniram ao movimento e caminharam para as fazendas, a fim de exigir que os senhores assinassem as cartas. A população livre e temorosa trancou-se em casa. Rapidamente, as autoridades de Vitória, no Espírito Santo, ficaram sabendo do ocorrido e no dia seguinte, o chefe da polícia, acompanhado de uma milícia armada, já estava na freguesia. Contando com o apoio da população livre, as autoridades foram eficazes no único confronto armado que tiveram com os escravos, que saíram em retirada, se embrenhando pelas matas. A partir de então, se iniciou uma verdadeira caçada aos escravos. À medida que eram capturados, os escravos eram entregues aos seus senhores, que se encarregavam pessoalmente das punições. Apenas 36 dos 300 escravos envolvidos foram presos e julgados. 6 foram absolvidos, 25 foram condenados a açoites, que variavam entre 300 a 1.000 chibatadas, e outros 5, tidos como líderes, foram condenados à forca. Mas a história não parou por aí. Na madrugada anterior à execução da pena capital, 3 dos 5 líderes conseguiram fugir da cadeia e nunca mais foram vistos. Segundo informações da época, um dos escravos possuía um amuleto capaz de fazer Nossa Senhora da Penha ouvir suas preces. E muitos acreditam que ela ouviu mesmo e o ajudou na fuga. Todavia, João e Chico Prego, os 2 escravos que não conseguiram fugir, foram enforcados. O padre Gregório, que deu origem a essa confusão toda aí, acabou cedendo ao vício da bebida e, em setembro de 1849, embarcou para a corte. Então veja, como é que você pode dizer que a igreja era contra a escravidão? Caraca, aqui tem um verdadeiro massacre aqui dos escravos. E a igreja, na figura desse padre aqui, assistiu a tudo. Houve um pronunciamento da igreja contra essa ação militar? Não. É isso então. Muito obrigado então.